Convido a amada igreja a abrir a vossa Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6. Livro de Daniel, capítulo 6. A palavra de Deus diz assim: Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas desse conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e os sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por um espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus, a qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, sendo a lei dos medos e dos persas que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, 3 vezes ao dia, se punha de joelhos e orava, e dava graça diante do seu Deus, como costumava a fazer. Que Deus assim abençoe a sua palavra em nossos corações. Amém. Sua
menino estava sentado junto ao portão que dava acesso à sua propriedade, que era de seu pai. Quando se aproximou um grande e temível imperador com os seus homens e queria cruzar por dentro ou por aquela propriedade. Porém o menino os impedia. Zangado, o imperador lhe disse: menino, eu sou o grande imperador, abra este portão. Muito educado, o menino tirou seu chapéu e perguntou: o senhor vai querer mesmo que eu desobedeça ao meu pai? Este portão está fechado e aqui ninguém passa, conforme o meu pai determinou. O imperador virou aos seus generais e disse: dei-me 1000 homens como este e conquistarei todo o mundo. E foi para o outro ou por outro caminho. Daniel era um jovem judeu, nascido em uma família nobre. Ele foi levado junto com todo o povo ao cativeiro, no primeiro reinado de Nabucodonosor. Logo no princípio deste cativeiro, quando ali ele já estava recrutado pelo próprio rei Nabucodonosor, depois de algum tempo foi tido como conselheiro real. E por ali passou vários anos, exercendo funções diante ou perto do rei. Daniel era um jovem de grande reputação e que foi tremendamente capacitado pelo nosso Deus, como podemos ver no capítulo 1, e eu convido os irmãos a abrir em Daniel capítulo 1, e vamos ler o verso 17 e 21. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência, e em toda a cultura e sabedoria. Mas Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Verso 21. Daniel continuou até o 1º ano do rei Sírio. Como podemos ver e reparar no verso 21, Daniel foi colocado como um conselheiro. Além de várias habilidades e inteligência que ele tinha, Deus deu capacidade para ele de interpretar sonhos e visões. Porém isso, ele não deixou cheio de si, arrogante ou soberbo. Pelo contrário, nós vemos em todo o livro de Daniel que ele dedicava toda esta capacidade ao nosso Deus, o Deus que nos criou e o Deus que o capacitou, como nós podemos ver no capítulo 2, 27, 28 e também no verso 47. Daniel sabia que era apenas um instrumento nas mãos de Deus. Quando nós chegamos então no capítulo 6, nós vemos que o reinado já não era mais de Nabucodonosor, mas sim do rei Dário, pois este havia sido tomado, o Império Babilônico tinha sido tomado pelo Império Persa, e agora o rei Dário era o grande governador, o grande rei daquela situação. Então nós vemos ele como um rei, diferente do reinado do Império Babilônico, onde o rei dava as ordens e ninguém poderia contestar. Aqui o rei Dário estava debaixo da lei, era outro esquema de governo. Por isso o rei, quando assinava uma lei, era obrigado a cumprir. Porém, neste regime, como cuidado e precaução, o próprio rei Dário instituiu homens para que o ajudasse a governar e também a cuidar uns dos outros e também do seu próprio reinado, pois cada um desses 120 homens estariam espalhados nas províncias ali do seu império, para que eles não sofressem nenhum dano, como nós vemos no começo do capítulo que lemos, no verso de número 1, pois ele havia e tinha um receio de também sofrer
algum dano, algum ataque de seus adversários. E quando nós chegamos neste capítulo, nós podemos ver o grande Deus agindo através de um homem como cada um de nós, usado como um instrumento na mão de Deus. Sobre o tema que temos para esta noite, o servo de Deus em qualquer circunstância, nós vamos tirar algumas lições para a nossa vida diante do texto que nós acabamos de ler. A primeira coisa que eu queria destacar, a primeira característica que eu queria destacar, se encontra logo no verso de número 3, que diz assim: então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque ele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Quando nós vemos essa palavrinha distinguiu, nós podemos traduzir também como se destacou, sobrepujou, foi notável entre outros, foi preferido. Daniel era um homem diferente porque, dentre todos aqueles governadores e príncipes ao qual o rei havia estabelecido, não por causa somente das suas habilidades que Deus houvera dado, mas também porque ele era um homem fiel para com o seu Deus e também com as suas responsabilidades naquele reino. Que no caso isso deve ser natural na vida de qualquer homem, principalmente de nós que somos cristãos. Aqueles que conhecem a Deus, aqueles que conhecem a vontade de Deus, devem agir de forma semelhante, com um espírito excelente, um homem que fazia as coisas corretas em qualquer lugar que ele estava. Então nós vemos que em meio a um povo corrupto, Daniel se distinguiu, porque ele era um homem diferente. Quando nós olhamos para o nosso país, para a corrupção que existe no nosso governo, nós vemos que a situação entre os tempos ou entre as épocas não muda. Existem pessoas corruptas em todos os lugares. Porém, o Filho de Deus, ele deve se destacar, porque ele é diferente, porque ele não faz as coisas que os homens fazem, mas ele age da forma como Deus assim bem estabeleceu. Justamente porque não é normal para os homens ser perfeito, ser um homem de vida honesta, é que as pessoas são completamente esquecidas, são completamente ignoradas, por não fazer aquilo que normalmente o mundo está acostumado a fazer. Daniel se destacou porque ele era um homem diferente. O versículo diz que o rei pretendia colocá-lo sobre todos, porque o seu espírito era um espírito diferente, é um espírito excelente, capacitado por Deus, é certo, mas porque ele era um homem que compreendia a vontade de Deus. Daniel era um homem fiel em todos os momentos da sua vida, e nós também devemos ser fiéis. Não devemos ser fiéis somente quando estamos na igreja. Não devemos ser fiéis quando estamos sendo observados por nossos líderes, principalmente pelo nosso pastor. Pelo contrário, fazemos tudo o que deve ser, porque fomos restaurados, porque fomos mudados, porque Deus realizou uma grande obra em nossa vida. Por isso precisamos fazer as coisas com os princípios estabelecidos pelo nosso Deus. Muitas vezes nós condenamos, como eu bem disse agora há pouco, os nossos governantes como corruptos. Mas muitas vezes nós nos pegamos no nosso local de trabalho ou onde nós vivemos em casa, fazendo coisas que não é da vontade de Deus, agindo de forma igual. E isso deve nos chamar a atenção, que em todos os momentos da nossa vida, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Olha o que diz no verso de número 4. Então os presidentes e os sátrapas
procuravam a ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Daniel era fiel em tudo que realizava. Eles não puderam encontrar nada. 120 pessoas procurando algo de errado em Daniel e não encontrou. Isso deve fazer parte da nossa vida também. Uma vida íntegra diante de Deus. Uma vida que verdadeiramente está nos moldes daquele que nos ensinou, o Senhor Jesus Cristo, a como servir, a como seguir. E muitas vezes nós temos falhado. E nós temos falhado por acomodar com a situação deste mundo. Daniel era um homem fiel em tudo o que realizava. Não puderam encontrar nada. Veja o verso de número 5. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, a não ser se procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Todas as pessoas que hoje são investigadas em nosso país encontram alguma coisa de errado. Porém, nós que somos filhos de Deus, precisamos perseverar em sua doutrina, para que isso possa ser algo natural em nossa vida. Mas existe uma outra evidência na vida de Daniel que deve fazer parte da nossa vida. A evidência é que o mundo vai odiar. Quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, quando nós estamos diante da vontade de Deus, as pessoas vão nos odiar. Quando nós estamos em um ambiente na qual não é todos cristãos e as pessoas não veem diferença em nossa vida, algo está errado. Quando nós somos comparados e não há diferença nenhuma, isso pode estar errado. Por quê? Porque nós somos pessoas diferentes. E a palavra de Deus diz: aqueles que fazem a vontade de Deus, aquele que cumpre a vontade de Deus, o mundo vai odiar. O mundo vai perseguir, irão armar ciladas para que essas pessoas, ou nós que vivemos uma vida íntegra, possam cair, possam ser derrubadas. Porém, Daniel provou que é possível sim agir de forma ou de acordo com os princípios bíblicos. Uma vez estávamos conversando em um grupo de irmãos, pasmem, e o irmão disse que estava pensando em abrir uma empresa. Mas logo em seguida ele disse assim: olha, eu não vou abrir porque preciso pagar muitos impostos. Mas caso eu mude de ideia, com certeza eu vou ter que sonegar alguns impostos para que a minha empresa, para que a minha firma possa ter sucesso. Irmãos, pessoas que têm ofícios dentro da igreja, pensando de forma como o mundo pensa. Então nós precisamos chamar a atenção para a nossa vida. Muitas vezes nós colocamos sempre na vida ou nos moldes de Daniel: olha, eu sou que nem Daniel. Mas nós temos que tomar o cuidado de: será que nós não estamos sendo que nem os sátrapas? Que nem aqueles príncipes que estavam armando, e nós vamos ver mais para frente, contra Daniel? Então nós precisamos tomar cuidado com as nossas atitudes. Precisamos, em um mundo corrupto, ser diferentes. Em um mundo corrupto, fazer o que Deus quer que nós façamos. Aonde quer que nós transitamos, precisamos ser reconhecidos como filhos de Deus. Precisamos ser conhecidos como cristãos. E quando isso acontece, muitos irão se levantar contra nós. Muitos irão querer nos denegrir. Muitos irão investir o seu tempo em nos derrubar, como aconteceu com Daniel. Então nós precisamos ser fiel em tudo, como Daniel foi. Porque assim foi que ele se distinguiu entre os outros e foi considerado como um espírito excelente. Lá em Mateus capítulo 5, verso 10 diz assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Foi exatamente o que aconteceu com Daniel.
Quando nós vemos o verso 6 a 8, olha o que diz: então estes presidentes e sátrapas foram junto ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Foi exatamente o que eles fizeram. Usando de bastante astúcia, foram até o rei e disseram para que ele pudesse, durante 30 dias, receber adoração. E quem é que não gosta de ser adorado? Quando o rei ouviu esta sugestão, ele adorou, ele gostou da ideia e resolveu fazer. Não pensou duas vezes em, durante 30 dias, receber a adoração. Mas nós sabemos que rei Dário era um rei pagão, não tinha os princípios de Deus, não tinha um temor com Deus. Porém, assim ele fez como aqueles homens o pediram. Esses governantes usaram de mentira também com o rei, porque ele disse: olha, todos concordaram. Mas bem sabemos que Daniel fazia parte. E isso é uma mentira na qual eles mostra que eles estavam querendo armar contra Daniel, para que Daniel fosse culpado e que fosse morto, jogado na cova dos leões. Então nós precisamos tomar cuidado de não ser ou parecer com o mundo, tomar a forma do mundo. Quando fazemos o que Deus quer, o mundo irá nos odiar, assim como o mundo odiou os profetas, como o mundo odiou o próprio Cristo, também nos irá odiar. Mas nós temos uma segunda característica que eu queria tomar mais algum tempo, que é no verso de número 10, que diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa e em cima, no seu quarto, onde estavam as janelas abertas da banda de Jerusalém, 3 vezes ao dia, se punha de joelho e orava e dava graça diante do seu Deus, como costumava a fazer. Como foi e qual foi as atitudes que Daniel tomou diante ou em meio a esta perseguição, em meio a esta grande cilada na qual ele foi colocado? Primeira coisa que eu quero destacar é que o relacionamento com o nosso Deus, Daniel, ele não alterou. Ele continuou a fazer da mesma forma, como nós vemos no finalzinho deste verso, como acostumava a fazer. Diz o verso que ele entrou na sua casa, foi para o seu quarto e com as janelas abertas para o lado de Jerusalém, manteve o seu relacionamento com Deus, o Deus Todo-Poderoso. A primeira coisa que precisamos fazer em meio à perseguição é manter o nosso relacionamento com Deus, pois precisamos entender que no mundo em que vivemos, pessoas irão se levantar contra nós, adversidades virão, e nós precisamos estar ligados a esse Deus, nós precisamos estar cada vez mais próximos a este Deus. Diz a palavra de Deus que ele se punha de joelho. Sabemos que dobrar os seus joelhos é uma forma de reverenciar a este Deus, de se colocar como dependente do Deus, como parte deste relacionamento. Reconhecer que o Deus Todo-Poderoso é o que pode nos livrar e que em nós não há nada. Este ato de ajoelhar, nós vemos também na vida de Estevão, nós vemos na vida de Pedro, nós vemos na vida de Paulo, e nós vemos na vida do próprio Senhor Jesus Cristo. Daniel depositava toda a sua vida nas mãos de Deus. Só pode fazer isso aquele que sabe quem Ele é,
que não é um nada diante de Deus, e sabe do poderio de Deus, do Deus que temos, o Deus Todo-Poderoso. Porém, quando nós vemos que Daniel era acostumado a fazer, não foi algo, as adversidades que o levou a ter um relacionamento com Deus. Não foi o perigo da morte que o levou a ter esse relacionamento com Deus. Mas ele continuou a fazer como outrora fazia. Então o nosso relacionamento não deve ser quando as coisas não estão indo muito bem. O nosso relacionamento deve ser algo constante. Não estou dizendo que é errado nós intensificarmos as nossas preces, as nossas orações, quando estamos passando por dificuldades. O que não pode acontecer nós termos esse tipo de atitude somente quando as coisas estão ruins. Mas nós precisamos o quê? Fazer as coisas naturalmente. Todos os dias ter um relacionamento com Deus. E como era este relacionamento de Daniel com o Senhor nosso Deus? É algo natural e que deveria ser natural em nossas vidas. Daniel mostra uma frequência quando diz que em 3 vezes por dia ele fazia a sua devocional. Ele tinha aquele momento com o Senhor. Mostra que ele estabeleceu um tempo para o nosso Deus, de manter comunhão com este Deus. Dentro do seu dia ele separava momentos para manter um relacionamento mais íntimo com Deus. Essa atitude mostra o grande valor que Daniel dava para o seu relacionamento com Deus, em todos os momentos. E além de ele orar, ele se punha de joelhos, como forma de reverência ao nosso Deus. Ele orava, falava com Deus, e poderíamos pensar que a oração nesse momento poderia ser pautada no quê? Ó Pai, me livre, estão armando contra mim, salva-me, Senhor. Mas nós vemos que a oração dele era uma oração de gratidão, era uma oração pautada no que ele tinha com Deus, na segurança, na confiança que ele tinha com Deus. Pois ele diz assim, olha, dando graças diante de Deus, o que reforça que Daniel tinha um relacionamento íntimo com o nosso Deus, um comportamento agradável diante de Deus, uma frequência em estar diante de Deus em todos os momentos. E olha que diz o verso de número 11, nós não lemos, mas vamos a partir de agora ler alguns versículos deste versículo em diante. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus. Isso mostra que com o coração grato, com o coração sabendo quem Deus era, ele suplicava diante do Senhor. Daniel mostra que tinha total dependência e confiança a este Deus. O que quer dizer é que quando temos um relacionamento íntimo, constante, intenso com o nosso Deus, naturalmente entramos em sua presença e nos derramamos, clamando por misericórdia e também louvando e o adorando. Outra evidência da sua fidelidade, Daniel mistura essa fidelidade com a sua confiança, como nós vemos que quando ele diz que no seu quarto e de janelas abertas orou. Poderíamos pensar que Daniel nesse momento poderia, olha, estão me perseguindo, o que eu vou fazer? Eu vou fechar as minhas janelas, eu não vou dobrar os meus joelhos, eu vou ficar em pé com os olhos bem abertos, e se alguém aparecer, eu disfarço. E assim são apenas 30 dias. O que serão 30 dias? Depois eu continuo a te adorar, ó Pai. Mas não foi assim. Daniel, ele valorizava o momento com Deus, e nada ia fazer ele negar o Deus que ele servia. Por isso ele continuou a fazer da mesma forma. Quantas vezes nós mudamos, quantas vezes nós esquecemos de manter o nosso relacionamento com Deus. Quando as coisas estão indo muito bem,
Principalmente, nós esquecemos de ter esta comunhão com Deus, de dobrar os nossos joelhos, de orar ao nosso Deus. Mas Daniel continuou, mesmo neste momento de perigo, porque ele sabia em quem poderia confiar. Tem coisas na nossa vida que não podemos abrir mão. Daniel não trocava o seu momento com Deus por nada. Não trocava, não negociava, mesmo que fosse condenado à morte, pois entendia que o momento com Deus era o mais precioso da sua vida. Daniel era acostumado a fazer isso, fazia parte da sua vida, com frequência ele adorava o Deus verdadeiro. Quanto tempo temos passado com este Deus? Quanto tempo temos dedicado ao relacionamento com esse Deus? E quando nós temos um relacionamento com este Deus, Deus não nos abandona. Deus permanece conosco. Quando nós temos um espírito excelente, um espírito fiel ao nosso Deus, o nosso Deus não abandona. Veja o verso de número 12. Se apressaram ao rei e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste um interdito? Que por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na covas dos leões? Respondeu o rei e disse: esta é a palavra certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Estava decretado. Nada poderia mudar a situação de Daniel. A partir desse verso nós vamos ver o plano dos governadores aparentemente dar certo. Nós precisamos entender que, como nós já conhecemos a história, parece que é um momento fácil. Não, o Senhor o livrou. Mas pensa neste momento aqui. Daniel manteve um relacionamento íntimo com Deus, constante com Deus, com frequência com Deus, e agora estava indo para a morte. Mesmo com todo o esforço do rei, porque o rei, quando soube que foi enganado, tentou de todas as sortes fazer alguma coisa para que Daniel não morresse. Mas como eu disse no começo, uma vez que o rei assinou, não poderia voltar atrás. Nós vemos que todo o esforço do rei para livrar Daniel não tinha mais jeito. O rei foi obrigado, pela sua própria lei, mandar trazer Daniel. Sabe por que o rei não poderia trazer? Ou poderia fazer alguma coisa? Sim, porque já havia assinado. Porém sabemos que o nosso Deus estava no controle de tudo, como está até hoje, e tem o controle de todas as coisas. E nós podemos ver algumas coisas aqui interessantes, que como Deus age na vida daqueles que verdadeiramente amam ao seu nome. A primeira coisa é que o plano foi executado e agora não havia mais jeito. Daniel estava sendo lançado à morte. Isso nós vemos no verso de número 17. E aí quando nós vemos no verso de número 18, o rei passou a noite toda sem dormir, preocupado, com insônia, porque agora Daniel, o meu melhor presidente, está morto, por causa daqueles leões famintos. E aí quando nós vemos no verso de número 20 a 22, quando amanhece, o rei vai para aonde Daniel estava, aonde ele fora jogado na cova dos leões. E de repente ele fala com uma voz meio desacreditada. Ele diz a seguinte frase: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Quando nós servimos a Deus, as pessoas percebem.
Quando nós temos um relacionamento com Deus, mesmo que seja uma pessoa ímpia, elas vão perceber que nós somos diferentes. Por isso não podemos ignorar a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, aonde quer que nós vivamos, pois assim as pessoas estão olhando. Quando nós olhamos todo esse cenário, nós que conhecemos o Deus soberano, ficamos felizes, porque sabemos que Deus vai livrar, porque Deus é um Deus que não muda. Porém o rei se alegrou muito quando ouviu a voz de Daniel dizendo a ele: olha, rei, não fiz nada contra ti, e muito menos contra o meu Deus, por isso Deus me livrou. Olha o que diz o verso de número 23. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz seja multiplicada. Porque o rei entendeu o grande poder de Deus. Todas as coisas apontam para a glória de Deus. Nós sabemos que Deus livrou Daniel das covas, ou da cova dos leões. Tanto que aqueles leões, quando todos esses que armaram contra Daniel, as suas famílias, foram jogados naquelas covas, antes deles caírem no chão, foram devorados, e os seus ossos amassados, esmagados por aqueles leões. Porém o nosso Deus, o livrou Daniel desta terrível morte, porque ele tinha um relacionamento com Deus perfeito, fiel para com ele. Sabemos que somos perseguidos, e quando somos perseguidos, a perseguição não é somente contra nós, mas sim contra Cristo, aquele que nós servimos, pois próprio Cristo sofreu morte de cruz. E quando nós vemos que as perseguições que nós passamos não chegam nem perto daquilo que Cristo sofreu por nós, aí que nós precisamos render glórias a Deus, porque mesmo assim Deus está conosco. Daniel escolheu fazer a vontade de Deus, mesmo correndo perigo de morrer. Ele preferiu fazer a vontade de Deus. Meus amados irmãos, nesta noite nós vimos que temos momentos difíceis na nossa vida. Daniel, ele passou por um momento difícil, mesmo sendo fiel para com Deus. Muitas vezes as coisas na nossa vida podem nos deixar confusos. Eu estou sendo fiel a Ti, mas por que isso está acontecendo comigo? Mas nós temos que ver que tudo tem um propósito, que o nome de Deus seja glorificado. Daniel era um homem, ele foi um homem de espírito excelente, fiel a Deus, íntegro em todas as suas atividades. Ele não se deixou corromper em meio à política podre da época, pelo contrário, fez diferença e se sobressaiu por ser um homem justo. Manteve-se firme no relacionamento com Deus soberano. Mesmo correndo perigo de morte, perseverou até o fim, confiando no Senhor, e como vimos, foi liberto da cova dos leões. Todos os nossos inimigos foram mortos por causa de Deus, ou melhor, tentaram alguma coisa contra nós e foram mortos com Deus. Por isso Deus nos abençoa, Deus é que nos livra, mas nós precisamos ter um relacionamento fiel para com Ele, pois Ele é o dono de todas as coisas. Algumas aplicações para a nossa vida, meus irmãos. Na ilustração que nós dissemos logo no começo, mostra um menino que honrou a ordem do seu pai. Ele não olhou para quem estava na sua frente, mas simplesmente sabia que o melhor fazer ali era obedecer o seu pai. E nós que temos um Deus todo-poderoso, que viemos aqui à frente, muitos de nós, e professamos o seu nome, e prometemos que iríamos cumprir a sua palavra, que iríamos fazer a sua vontade, o que tem nos amedrontado? O que tem feito nós negarmos o que temos professado com a nossa boca? Então nós precisamos, em meio a um mundo terrível, a um mundo
com muitas dificuldades, nós precisamos fazer o quê? Ser diferentes, ser homens sábios, homens que verdadeiramente têm uma intimidade com Deus. E não perca a oportunidade de se aproximar a esse Deus, na sua casa, dentro do seu quarto, com o seu coração voltado ao Senhor. Busque ser cada vez mais íntimo, para que possamos ter cada vez mais um espírito excelente e poder agradar o nosso Deus. Que sim, Deus nos abençoe. Amém?